Queridos, enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto você abre e ainda não lê, certamente você já deve ter ouvido, assistido filmes, por exemplo, lido livros, olhado na internet, em redes sociais, vários conteúdos, propostas, cursos, palestras, enfim, conteúdos das mais diversas formas, que de uma forma ou de outra, de maneira mais incisiva e direta ou tangencial, falam sobre um tema geral que eu chamaria de reprogramação mental. Existe muito charlatanismo nessa área, existe muita reprogramação, supostamente neurolinguística e assim por diante. Existe coisa séria, sem dúvida alguma, terapias que tentam mudar esquemas mentais, tentando tirar as pessoas de uma perspectiva mais pessimista para umas perspectivas mais otimistas. Mas nesse cipoal, digamos assim, de teorias, de propostas, de pensamentos, existe algo em comum. E o algo em comum é que, sem dúvida alguma, a mente, como nós a entendemos, que não é apenas os pensamentos, mas também as emoções e a volição, a vontade, essas três instâncias, que não são também tão separadas assim, elas se misturam, a gente pensa emocionalmente, a gente se emociona racionalmente ou às vezes irracionalmente, e a gente decide baseado também em emoções e em pensamentos, portanto, é tudo junto e misturado. Mas um fato é que se conclui que a mente domina o ser humano. Não é o corpo que domina a mente, embora haja também essa interação. Quando você está com uma doença física, biológica, certamente seus pensamentos são afetados, suas emoções são afetadas. Mas eu diria que, de uma maneira mais clara, é mais a mente que domina o corpo do que o corpo que domina a mente. Então, quando espiritualmente nós introduzimos essa instância de como é que é isso na vida cristã, na vida espiritual de um cristão, a grande questão é como a nossa mente pode ser e deve ser afetada por novas crenças que nós temos em Cristo, quando Ele nos ensina a sua palavra, com experiências que temos com Deus, aplicadas a nós pelo Espírito Santo à luz da palavra. Como é que a nossa mente, portanto, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que é a mente de Cristo, ou seja, a mente e a mentalidade de Cristo sendo formada em nós, em nosso homem interior, como é que isso afeta a nossa vida? Ou como deve afetar a nossa vida? Porque, sem dúvida alguma, você e eu vivemos em muitos momentos do dia a dia alguns dilemas entre pensar como Cristo quer que nós pensemos e agir de conformidade, ou pensar como, talvez antes de conhecer a Cristo, nós pensávamos e agir daquele velho padrão. Existe, sem dúvida alguma, esse dilema entre manter a nossa mente fixa em Cristo e se deixar ser afetado, influenciado, direcionado por este pensamento, por esta emoção, por esta volição santificadas em Cristo, ou não. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós vamos ler, propõe algo que é absolutamente transformador, e por isso é tão importante que tenhamos consciência acerca do que ele diz aqui. Eu vou ler na versão Nova Versão Almeida atualizada, que, diga-se de passagem, é a versão da Nova Bíblia do Jubileu de Prata da nossa igreja, que está linda, vai chegar quarta-feira, e sem dúvida alguma no dia do nosso culto, no dia 31, estará lá à disposição para os irmãos adquirirem. Belíssima, uma excelente edição, um encarte muito bonito, na versão Almeida atualizada, uma versão que é fiel, mas ao mesmo tempo, fiel aos originais, mas ao mesmo tempo também atualizada. Eu vou ler nessa versão, embora durante a minha vida toda eu decorei esse versículo na versão atualizada, como eu sei que muitos irmãos aqui
já memorizaram. Diz assim o texto da palavra de Deus, Romanos 12, verso 1 e verso 2, a mentalidade transformada em Cristo, é o tema da mensagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler esses dois versículos juntos, eu acho que você consegue acompanhar comigo. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, renova a nossa mente à medida que meditamos na Tua palavra. Que essa palavra inspirada pelo Teu Espírito, agora iluminada na nossa mente, fique para cada um de nós muito clara, não apenas naquilo que está registrado, mas naquilo que pelo Teu Espírito Tu desejas aplicar ao nosso coração nesta manhã. Abre o nosso coração, dilata a nossa mente, tira de nós toda distração, pensamento disperso, leva os nossos pensamentos, Senhor, cativos ao senhorio de Cristo, à Tua palavra que será ministrada agora. Pois é isso que nós te oramos e a Ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo havia gasto 11 capítulos do livro de Romanos, explicando em síntese para aquela igreja que ele não conhecia, que ele pretendia visitar numa viagem missionária que de lá iria para a Espanha, as chamadas doutrinas da graça. Ele fala sobre depravação total, ele fala sobre escolha ou eleição incondicional, ele fala sobre justificação pela fé, ele fala sobre a habitação do Espírito, santificação, certeza e perseverança dos santos. Talvez Romanos, junto com Efésios, são as duas cartas de Paulo mais profundas. Romanos certamente mais extensa, um pouco mais longa, e portanto mais clara nas sistematizações dos pensamentos de Paulo sobre as doutrinas da graça. Portanto, quando chega no final do capítulo 11, Paulo encerra essa exposição em que ele apresentava o Evangelho àqueles irmãos na capital do Império Romano, com uma doxologia, uma oração, um louvor que era comum nas liturgias e que dizia assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isto lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa doxologia fala de uma mente que não precisa ser ensinada, que é inexplicavelmente superior a toda formulação do ser humano nos seus processos mentais superiores, na sua capacidade de conhecer e de comunicar verdades. Paulo exalta esta mente gloriosa de Deus quando expõe todo o projeto, o propósito, o decreto de Deus para a salvação do homem. Ele havia feito isso por 11 capítulos e termina com um louvor extasiado, pensando em como alguém cuja mente é
tão inexplicavelmente superior, infinita, perfeita em todos os seus atributos, poderia formular um decreto tão maravilhoso como esse que ele acabara de expor. Portanto, ele havia completado uma obra nesta carta, de expor de maneira clara e cristalina que o propósito de Deus é maravilhoso, é exaltado sobre todo o plano humano. O que escrever depois disso? A carta tem mais 4 capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos. O que escrever depois disso? Paulo, então, inspirado por Deus, resolve dizer: diante daquilo que eu acabei de expor, eis aqui algo que vocês precisam fazer. Por isso, quando ele começa esse capítulo 12 que você leu no versículo 1, com um grande portanto, que ele usa em outros momentos da carta, sempre como uma conjunção, como uma partícula de conclusão, de consequência diante daquilo que ele havia falado e exposto em outros textos, aqui ele dá um grande portanto e diz: portanto, irmãos, diante de tudo que eu acabei de escrever e expor, dessa mente maravilhosa, superior, que faz um propósito de Deus tão perfeito, um decreto eterno tão perfeito, eu quero pedir algo a vocês. Eu gosto mais da versão atualizada porque ela diz: eu rogo, porque de fato os comentaristas dizem que não era um pedido casual, do tipo assim: por favor, faça isso aqui para mim. Não, por favor, eu clamo, eu rogo a vocês, que diante daquilo que vocês acabaram de ver, de ouvir, de ler, pelas misericórdias de Deus expostas nesse propósito, porque fica claro que Deus é misericordioso em salvar o homem pecador, em mantê-lo firme pela obra do Espírito Santo, em habitar nele pelo Espírito e confirmar a sua salvação, preservando-o para que ele persevere na fé. Pelas misericórdias de Deus assim expostas, eu rogo a vocês que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro erro que você pode cometer ao ler esse verso é imaginar que Paulo, ao usar a palavra corpo, ele está falando especificamente dessa parte material que nós temos aqui e que é visível. Se ele assim fizesse uso, talvez ele usasse a palavra grega sarx, que significa carne, carne visível, tocável, tangenciável, aqui que eu e você conseguimos interagir. Mas ele usa a palavra soma. E quando ele fala de soma, ele de fato está somando. A somatória que ele usa a partir dessa palavra grega soma, significa que Paulo não está pensando apenas numa consagração da parte física do ser humano, mas do ser humano como um todo. O somatório ou a somatória de suas emoções, de suas volições, de seus pensamentos, dos seus atos, de suas palavras, dos seus pensamentos, de suas motivações, em todas as instâncias, de topo ao mais profundo da natureza humana. Ele diz: tomem tudo isso e ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo estava em mente aquilo que nós chamamos na antiga aliança do sacrifício mor, do sacrifício mais importante dentro das ofertas e sacrifícios previstas na antiga aliança, que era o holocausto. Como você sabe, o holocausto era uma oferta que era feita pelo pecado, em que aquele animal que era oferecido a Deus era consumido completamente pelas chamas. Não sobrava nada, a não ser um aroma agradável de churrasco. Era exatamente isso, de churrasco. Em que a gordura do animal, as carnes do animal, tudo que era do animal, era consumido naquele altar do sacrifício, e aquela fumaça significava que a oferta agradável a Deus era aquela oferta que não deixava nada para trás, porque era vida por vida. Lembre que a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Um holocausto, portanto, é uma substituição de uma vida que deve morrer por uma vida inocente que não deveria morrer.
E tudo isso, na época da antiga aliança, era uma antecipação daquela obra que depois Cristo haveria de fazer. O cordeiro que não precisava, não devia e não merecia morrer, morre por pecadores como nós, esses sim, merecedores da punição completa de vida pela vida. Paulo então tinha em mente que esse sacrifício era completo. Primeiro, pela palavra que ele usa, soma. Não dá para entregar o corpo e deixar a mente de fora. Não dá para ter um pensamento e as emoções não virem com esse pensamento. Não dá para ser comportamentalista e apenas as palavras e os comportamentos serem de Deus e as motivações não serem. Ele está dizendo, pega esse soma todo, essa soma toda e ofereça. Mas ele também tinha em mente que essa soma toda deveria ser semelhante a um sacrifício. E ele tem em mente o sacrifício do holocausto. Então, seja pela palavra, ou seja pela ideia, a metáfora que ele usa, Paulo está dizendo aqui que essa dedicação diante do que os romanos haviam ouvido e que ele tinha exposto na sua carta, deveria ser completa, total, cabal, integral, sem reservas, completinha, como um sacrifício oferecido a Deus. Mas há um detalhe aqui que talvez passe despercebido. Esse sacrifício era santo, separado, dedicado só a Deus. Deus é um Deus exclusivo, não dá para oferecer metade do dia para Ele e a outra metade para você mesmo. Não dá para oferecer o domingo, nessas 2 horas de culto pela manhã ou à noite, e depois viver a vida inteira da semana não sendo dele. Essa dicotomia na cabeça de Deus não funciona, não deve funcionar na sua cabeça também. Mas além de ser santo e ser agradável a Deus, preste bem atenção, porque o texto diz que ele era vivo. O cordeiro era morto na antiga aliança. Não era ele que se dava. Era um adorador que o matava ou levava ao sacerdote para que ele o matasse, e ele, portanto, era inconscientemente oferecido, por ele próprio, obviamente. Pelo adorador não, mas por ele era um cordeiro morto. Era um sacrifício morto, santo e agradável a Deus, mas era morto. Aqui não. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma consciência que está expressa nessa palavra vivo, em que eu estou conscientemente oferecendo a Deus a soma de quem eu sou, como um sacrifício consciente, ou seja, vivo, um sacrifício santo, separado, dedicado exclusivamente para Ele e que o agrada diante daquilo que Ele fez por mim e que Paulo resume nessa expressão, as misericórdias de Deus. Portanto, Paulo está falando de um ato de adoração, de um ato de dedicação, de consagração a Deus, de entrega, que é consciente. Diga-se de passagem, tudo na vida cristã, irmãos, precisa ter consciência. Lá na frente ele vai falar que o nosso culto, inclusive, é racional. A palavra que ele usa é lógicos, em grego, que significa um culto que tem lógica, tem começo, meio e fim. Como nós pretendemos fazer quando fazemos uma liturgia e começamos o culto exaltando o nome de Deus, no momento de louvor e adoração, lida a palavra e invocada a presença do Senhor. Logo depois, temos um momento de confissão e contrição, e chega esse momento de edificação, e daqui a pouco nós vamos consagrar a nossa vida a Deus. Essa história, esse roteiro litúrgico é lógicos. Seria ilógicos, se nós começássemos o culto nos consagrando a Deus, mas a que Deus, se nós não o apresentamos na liturgia? E por quê? Imaginemos nós, se começássemos o culto consagrando a Deus, que temos direito de fazer isso, mas temos? Não, não temos, porque Ele é santo e nós somos pecadores. É preciso que haja uma confissão e um perdão para que possamos compreender por que Ele nos aceita. Então, do mesmo jeito que esse culto é racional, ou seja, ele é lógicos, também era lógicos e consciente, plenamente consciente, essa entrega que deveria anteceder a este culto. Era um sacrifício vivo, não era um sacrifício de uma pessoa que é levada à força.
morta, no sentido de que não tem consciência nem plenitude das suas razões para oferecer o que Paulo está rogando aos romanos que ofereçam. Não. Por isso que talvez a primeira coisa que eu preciso enfatizar aqui, nesta manhã, é que quando ele roga por essas misericórdias de Deus, que eles ofereçam o corpo ou a somatória do ser deles, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que isso é algo responsavelmente atribuído a você. Essa é a resposta que Deus espera que você dê diante daquilo que Ele fez por você, diante das misericórdias que Ele expressou. Aqui talvez a gente entre no campo da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Porque se por um lado é verdade, isso é um paradoxo, por um lado, não uma contradição, mas um paradoxo, se por um lado é verdade que Deus é soberano, é Ele quem faz em nós tanto o querer como o realizar, é Ele que age nas nossas motivações mais profundas, desperta os nossos afetos espirituais mortos em nossos delitos e pecados, como diz ele escrevendo aos Romanos capítulo 2, por outro lado, Ele nos dá o dom da fé para que, uma vez regenerados, creiamos e perseveremos nessa fé. Portanto, existe uma responsabilidade humana como resposta àquilo que Deus faz. E qual é a responsabilidade humana de um crente? Porque ele estava escrevendo a crentes, é que uma vez consciente daquilo que Deus fez na sua vida, meu irmão, você ofereça a Deus. Ofereça de maneira consciente, completa, integral. Mas ofereça o quê? Aqui diz o texto, a soma. Mas olha, apesar dele dizer que é a soma, corpo, alma, espírito, se você for tricotomista, ou melhor dizendo, a parte material e imaterial, para não entrar em polêmica, no entanto, Paulo dá o modus operandi um pouco mais à frente, quando ele diz como deve ser feito isso. E para dar esse modus operandi, como é que a gente consagra o nosso todo a Deus, de maneira consciente, santa e agradável ao Senhor, ele usa aqui um contraste. Ele diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Curioso, né? Ele diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas espera aí. A minha mente analítica diz assim: mas você estava falando de coisas intrapsíquicas. A minha decisão interna de oferecer a este Deus, na minha subjetividade, na minha espiritualidade, consciente internamente do que Ele fez por mim. Por que agora você está atribuindo um contraste dessa decisão que é minha, singular, intrapsíquica, entre eu e Deus, com alguma coisa fora de mim que ele chama de padrões deste mundo? Que tem uma coisa a ver com outra. Por que eu tenho que cuidar do que está fora de mim, se o que eu tenho dentro de mim é o que me é levado a adorar a Deus e entregar a Deus o meu culto? O que tem o que tem fora de mim com o que tem dentro de mim? Tudo a ver, irmãos. Porque essa consciência que eu e você temos, seja uma consciência natural, seja uma consciência espiritual, ela é fruto de uma série de inputs, de uma série de estímulos, algumas vezes perceptíveis, algumas vezes não perceptíveis, mas que formam consciência e que nós recebemos do ambiente. Eu estou aqui, por exemplo, só para fazer uma coisa simples, e eu estou ouvindo vários barulhos aqui. Alguns, por uma questão de economia do meu cérebro, chamam a minha atenção, como por exemplo, eu espero que a minha voz esteja chamando a sua atenção, para que você esqueça o barulho desse ar-condicionado aqui do lado esquerdo, que é o que faz mais barulho, que é esse aqui do lado esquerdo. Porque se você se desconectar, você vai escutar mais o barulho do ar-condicionado do que a minha voz.
Mas como o cérebro é perfeitamente construído por Deus, ele consegue fazer a diferença da saliência de um estímulo em relação a outro. E o que ele está dizendo aqui é que existem certos estímulos que não são apenas neurais, que não têm a ver com os sentidos da visão, da audição e os demais, mas são na formação da minha consciência que concorrem com esse pedido de Paulo. Rogo que consagreis a Deus os vossos corpos. Ele está dizendo, do mesmo jeito que o barulho de um ar-condicionado interfere na minha atenção a um discurso que está sendo feito, a uma pregação que está sendo feita, o rogo, o pedido de Paulo para que eu consagre a minha vida a Deus, também tem uma concorrência com os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo chamam a minha atenção, formam a minha consciência. E este mundo, acerca do que Paulo fala, que é a tradução da palavra cosmos em grego, não é um mundo físico, é o mundo das ideologias, das crenças, dos pensamentos, das filosofias, dos valores, dos princípios. É o mundo daquelas coisas que formam consciência de quem eu sou e do que é a realidade, a minha relação com o Criador, se essas coisas me dizem que há um Criador ou não. Então isso concorre comigo, e Paulo, de maneira muito sábia, dada por Deus, diz assim: essa consagração a Deus, de maneira que se torne um culto racional, lógico, de vida, completo, não apenas na hora da liturgia, mas em todo momento, e que significa que ele deve ser consciente, santo e agradável a Deus, tem um grande concorrente, e o grande concorrente é os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo formam a minha consciência. Eles formavam de maneira absoluta antes. E agora eles têm um contraste. Paulo coloca em outros termos, quando ele fala sobre a luta da carne contra o espírito. A luta da carne é a luta de tentar ainda manter, impondo a mim e a você, princípios, valores, crenças, ideologias, filosofias contrárias à palavra de Deus. E a luta do Espírito que agora habita em você é fazer de você um novo homem, uma nova mulher, renovando dentro de você uma nova consciência. Quase me veio aqui os versos de Belchior. Agora preste atenção, por que esse mundo é inimigo nosso? O apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. A palavra lá da sua epístola é está enterrado debaixo do maligno. E ele adverte que por causa dessa influência maligna sobre essas ideologias, crenças, filosofias, propostas de vida, visões de realidade e assim por diante, essa influência faz com que ou eu ame a Deus ou eu ame esse mundo. Ele inclusive adverte, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque no mundo só há 3 forças: a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. E aquele que ama o mundo pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne, o amor do Pai não está nele. Então perceba que não tem negociação aqui. Meio mundo, meio de Cristo. Meia mente de Cristo no domingo na igreja, meia mente do mundo fora de segunda a sábado. Não tem. Ou eu estou todo, e claro que eu não vou estar no meu trabalho levantando as mãos e orando, como eu faço na igreja, nem cantando no meio de um trabalho, porque liturgia de vida e dedicação a Deus não é necessariamente só com esses elementos, mas com a honestidade, com o trabalho diligente, com a busca pela excelência, e uma série de coisas em que na vida diária eu ofereço meu culto a Deus. Paulo tem essa consciência, mas deixa muito claro, ou o mundo ou Deus. Por isso que apesar de ser algo que nasce de dentro de mim, apresenteis os vossos corpos, o vosso soma, em sacrifício vivo, consciente, interno, lógico, racional. No entanto, ele diz assim: porém vocês vão enfrentar um grande inimigo,
que é a formação dessa consciência pelos estímulos dos padrões deste mundo. E ele diz: não vivam. Ele usa a palavra viver aqui 2 vezes nesse texto. Ele diz que o sacrifício é vivo, e diz assim: e porque esse sacrifício é vivo, consciente, ele não deve, ou ele deve evitar que você viva conscientemente segundo os padrões desse mundo. Não vivam segundo os padrões desse mundo. Ou seja, ele está falando aqui, irmãos, de praxis, de vida, de prática. Ele está falando de ética. Ele diz assim: a consciência de vocês fará com que vocês se dediquem a Deus diante dessas misericórdias que eu acabei de demonstrar para você. Ofereçam a Deus, diante do que Ele ofereceu para vocês, o todo de vocês, de maneira consciente, mas não de maneira consciente apenas intrapsicamente. Eu sou de Deus, mas lá fora ninguém sabe. Não, lá fora todo mundo precisa saber. Minhas atitudes, minhas decisões, minhas escolhas, meus propósitos. Se alguém pergunta para mim: como é que você sabe que alguém realmente se converteu? Sendo bem sincero e não querendo afrontar você, não é porque você está na igreja. Deixa eu dizer para você, a gente se acostuma a vir para a igreja, a gente se acostuma com o ambiente. Diga-se de passagem, isso aqui é agradável demais, gente. Música boa, de boa qualidade, gente respeitosa que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Se fosse no edifício onde eu moro, você entra e sai, o pessoal não dá nem um bom dia para você. Gente que lhe recebe com um sorriso. Um discurso que eu espero que seja racional e que faça sentido para você, no sentido de que não é uma coisa maluca, sem pé nem cabeça. Isso aqui é bom demais. Seus filhos, inclusive, estão lá estudando, aprendendo. Você paga uma fortuna a outros colégios. E aqui você tem uma escola que forma seus... Isso aqui é bom demais, gente. Bom demais. Você se acostuma. Você se acostuma com o que não presta, imagine com o que é bom. Mas isso não torna você crente. Antes você dava um tropeção na rua e soltava um palavrão. Hoje você diz misericórdia, mas não quer dizer que isso necessariamente faz você crente. O que faz alguém realmente transformado por Deus é quando fica claro qual é a motivação dele viver. Se ele vive para a glória de Deus, se ele vive com a consciência que está diante de Deus e com um propósito e um objetivo de vida que não se esgota, não se limita a este mundo. Paulo diz isso aos Colossenses em outros termos. Ele diz assim: pensem nas coisas lá do alto, vivam para as coisas lá do alto. E usando a expressão de C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E é exatamente isso que Paulo tem aqui em mente. Então, quando alguém não vive conforme os padrões deste mundo, é porque Deus trouxe um padrão novo para ele. E esse padrão novo para ele começa na mente renovada. A mente renovada em Cristo, o centro decisório de emoções, de sentimentos, que são os nomes das emoções, das decisões, dos valores, das prioridades, os objetivos, é coordenado por aqui. Tanto é que quando alguém age de maneira impulsiva, se dizia, hoje não muito, mas se dizia: fulano decidiu com o fígado. Porque o fígado não tem tanta racionalidade como o coração, a mente. Decidiu impulsivamente, decidiu assim sem pensar. Ele está dizendo, no entanto, que eu não devo viver conforme os padrões desse mundo, mas deixar que Deus transforme esses padrões pela renovação da mente. E aqui tem um terceiro e último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção na exposição. É que aqui existe uma sutileza do texto grego, e que é fácil de entender, mesmo em português. Ele diz assim: deixem que Deus os transforme. Peraí, sou eu que deixo Deus transformar? Então, se eu não quiser, Deus não transforma? Não é isso que o texto está dizendo. Do mesmo jeito, quando ele diz de maneira inversa, na carta aos Efésios, quando ele fala: sede cheios do Espírito Santo. E o texto, na verdade, tem o sentido de sede continuamente enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, existe uma ação divina
e uma reação humana, e a reação humana é a de entrega. É de dizer, ok, o que é que o copo faz para ser cheio? O copo não faz nada, mas se a boca estiver fechada, o copo não está cheio. Ele está dizendo aqui, olha, abra, se vulnerabilize, se deixe, busque, porque eu estou rogando a você, decida continuamente, que Deus vai transformar você pela renovação da sua mente, para que você não seja uma Maria vai com as outras, que faz as coisas nesse novo momento da sua vida, como crente em Cristo, só porque todo mundo está fazendo. Todo mundo levanta a mão no louvor, eu levanto a mão no louvor. Todo mundo aprende por imitação, por comparação ou contraste. Aí por imitação eu me torno crente. Não, torne-se alguém que oferece a Deus a sua mente, para que ela seja renovada continuamente. Porque isso vai dar um resultado final maravilhoso, que é a última linha desses 2 versículos. Vocês vão experimentar. E a palavra aqui é muito curiosa, né? Porque nós estamos falando de todo um processo racional, consciente, decisório, e aí ele termina com experiência, porque na Bíblia é isso mesmo, experiência é refém, é resultado de consciência. Porque se a gente começar a colocar a coisa no sentido inverso, e a experiência tornar-se a minha consciência, então cada um aqui que tiver uma experiência terá uma consciência diferente, e a consciência diferente será absolutamente relativa. E é isso que muita gente quer, quando quer dizer que a verdade de Deus é uma verdade relativa. Não é. A minha experiência com Ele é subjetiva, é pessoal, mas não é relativa, porque essa experiência de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é decorrente de uma renovação da minha mente, objetivamente feita por Cristo, por meio da sua palavra. Quando eu me deixo, quando eu busco, quando de maneira consciente eu digo assim, Senhor, renova a minha mente. A grande pergunta a essa altura, e chegando ao final da mensagem, é: como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou buscar lá em Provérbios um texto muito bonito que diz assim, que de todas as coisas que você deve guardar, guarde as entradas. Algumas versões dizem saídas. É porque a palavra hebraica tanto pode ser entrada como saída, ou seja, todos os hubs, vamos usar uma palavra mais moderna aí, todos os portais, uma coisa meio esotérica aí, todas as aberturas conscientes que tiram de você o que você tem dentro e expressa e coloca para dentro do que está fora para dentro de você. Cuide da sua mente, abra e fecha. Como é que a minha mente é renovada? Quando eu decido algumas coisas muito simples, mas que são disciplinas. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu escuto, com quem eu converso, quem me influencia. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, é virtualmente impossível que escolhendo comida ruim para o corpo você tenha boa saúde. Também é virtualmente impossível que escolhendo comida ruim para a mente você tenha uma boa saúde mental e espiritual. É impossível. Então tem que ter uma decisão, sair do automático e dizer assim: eu vou renovar a minha mente cuidando daquilo que entra e sai do meu coração, porque isso permitirá que aquilo que é bom renove. Quando você pega um botijão de um líquido sujo, água suja dentro de um balde, você tem 2 formas de tentar limpar aquele balde. Você coloca ele boca para baixo, sacode, e a experiência, se for igual a minha, é que vai ficar sempre um resíduozinho. Porque sujeira é difícil de sair, viu?
e sujeira da mente também. Você passou a vida toda pensando segundo os padrões desse mundo, consumindo coisas segundo o padrão desse mundo, conversando com pessoas que vivem segundo o padrão desse mundo, lendo coisas segundo o padrão desse mundo, assistindo na televisão, vendo na internet, ouvindo no rádio, coisas que são o padrão desse mundo. Mesmo que você pare agora, isso está tão impregnado na sua mente, e o nome disso chama-se memória, que vez por outra você é assolado com coisas que você nunca mais viu, ouviu ou pensou, mas estão lá como resíduo do fundo do balde. A maneira mais eficaz é jogar com um jato forte, água cristalina, que ocupe o espaço dentro do balde daquilo que era sujo anteriormente. E o limpo joga o sujo para fora. O limpo joga o sujo para fora. Então você tem que cuidar do que você vai ver, do que você vai ler, do que você vai ouvir, do que você vai meditar. A palavra de Deus diz que nós devemos não apenas ler a palavra, como se fosse um programa de leitura para uma prova. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar, e meditar ali é a mesma palavra que era usada para os animais ruminantes em hebraico. Sabe o que é que um ruminante faz? Ele coloca a comida para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora. É uma mastigação contínua. Porque cada vez que ele coloca para dentro e para fora, ele vai absorvendo em diferentes níveis, na medida em que a alimentação vai se quebrando, as fibras vão se quebrando, para que ele possa assimilar todos os nutrientes. Deixa eu ser bem sincero, se você lê a Bíblia uma vez por semana, quando eu leio e prego para você, você está comendo sem mastigar, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Enquanto eu prego por 50 minutos, e tem gente que acha muito, você passa 3 horas assistindo uma série, 2 horas zapeando na timeline da sua rede social. Não tem como. Você está colocando para dentro. Aquilo vai formar consciência. É um processo consciente? Sim. Você tem que decidir não a algo para dizer sim a outro algo. Paulo, então, de maneira clara, diz que essa é a sua parte. Sabe o que é que Deus vai fazer com a sua parte? O mesmo que ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos do rapazinho que fez com que ele multiplicasse para 5.000 pessoas. Você oferece o pouco e o mínimo, Deus faz o máximo e o melhor. Teste. Eu não consigo, pastor, passar 1 hora, nem tem tempo passar 1 hora lendo a Bíblia e orando. Teste quebrar essa hora ao longo do dia, orando sem cessar, colocando todas as coisas diante de Deus, as mais simples, aquelas que parecem não ter nada a ver com Deus e que você ora naquele momento. Teste você lembrar de algo que você assistiu, na hora em que você está assistindo, e criar uma consciência crítica e dizer assim, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Estou me lembrando agora de um versículo que diz exatamente o contrário. Mas isso aí é verdade, mas existe um outro aspecto que eu me lembro daquele texto, você não vai lembrar. Recentemente eu estava dando uma palestra para alunos do curso de medicina lá de Alphaville, na nossa Universidade Mackenzie, e era uma semana de prova, e eles estavam dispersos, né? Natural, semana de prova, né? E aí, em algum momento eu disse assim, gente, deixa eu fazer uma oração para vocês tirarem uma nota boa, mas todo mundo largou tudo que estava fazendo, e atentou, e aí eu disse, agora essa minha oração, é a mesma oração que eu fazia para meus filhos quando eles estavam em casa estudando, é mais ou menos assim, Senhor, faz com que eles lembrem na prova tudo que eles estudaram. Eu não escutei muitos améns, porque talvez eles queriam uma infusão, uma osmose, uma coisa assim que viesse com uma agulhinha e criasse todo um pensamento, um plugin da vida.
Não é assim que funciona na vida acadêmica, não é assim que funciona na vida espiritual. Não é assim. É meditando, é perseverando, é buscando, renovando a mente. Deixa eu dizer, não há nada hoje que pode transformar, especialmente nesse mundo de circulação de informações assim, de maneira veloz, do que essa decisão de colocar filtros e análises críticas sobre aquilo que nós consumimos para a formação da nossa mente, para a renovação da nossa mente. Não há nada. Que Deus nos dê essa capacidade de ouvir essa palavra e tomar decisões. Lembre, o sacrifício é vivo, santo, agradável, é completo, é total. Que tal orarmos agora? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Deus amado, meu querido Pai, nosso amado Senhor, diante daquilo que teus filhos e tuas filhas ouviram, eu te peço, pelo teu Espírito, aplica aos nossos corações, lembra-nos a cada instante daquilo que ouvimos. Ajuda-nos a lembrar de tudo que tu és e fizeste por nós, como a motivação mais profunda para esse sacrifício vivo, santo e agradável a ti. E que seja pela via da renovação da mente de Cristo que está sendo formada em nós, da mentalidade de Cristo, com aquilo que o agrada e que está revelado na tua palavra. Ajuda particularmente aqueles que estão lutando contra os padrões deste mundo. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos. Mas talvez haja alguns aqui, Pai, que estejam todo o tempo, sendo fustigados por influência, por pensamentos, por palavras, por informações, por persuasões deste mundo, e que ainda não desenvolveram os filtros que a tua palavra nos coloca, da renovação da nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, e nós te daremos a mesma honra, a mesma glória, o mesmo louvor que o teu servo Paulo deu, depois de falar das tuas misericórdias aqui nessa epístola. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.